Olá, eu queria agradecer o convite do Instituto de Pesquisa, Administração e Educação, o IPAE, para apresentar para vocês essa temática que é super importante hoje no campo da educação, na educação em geral, seja na educação básica, seja no ensino superior, seja na educação corporativa, que é falar das habilidades socioemocionais na educação, tendo um recorte muito pontual, que é entender essa relação entre o saber conviver e o saber sentir, dois aspectos fundamentais hoje para você conviver na sociedade e no mercado de trabalho. Primeiro, eu vou me apresentar, porque é importante vocês saberem quem está apresentando para vocês essa temática. E vamos lá. Eu sou a Kátia Puente, eu sou socióloga clínica, e eu sou pesquisadora, como vocês podem ver aqui, sou uma pessoa que gosta de trabalhar muito com várias temáticas. Como socióloga clínica, eu atuo no campo social, mas também trago a psicanálise, que é a minha área de doutoramento, para poder dialogar com o social. Então, o sujeito olhado no seu olhar, no seu aspecto multidiverso. Então, nesse sentido, eu vou tentar trazer, inclusive, essa discussão dentro desse diálogo, desse meu campo de conhecimento. Passei muitos anos em pesquisa, então, há mais de 27 anos nesse campo de pesquisa e de estudo, docente, trabalhei na educação básica, então experimentei todas as dificuldades de lidar com essa questão no campo da educação básica e também sou docente no ensino superior. Como vocês podem ver aqui, eu sou professora da Universidade de Veiga de Almeida, eu trabalho tanto na graduação, formando futuros professores, na pedagogia, nas licenciaturas e também na psicopedagogia e educação especial. E estou também trabalhando como professora e orientadora do programa de mestrado e doutorado, também da universidade, em psicanálise, saúde e sociedade. Além disso, eu atuo como cofundadora, junto com a Mônica Miranda, de uma consultoria que tem uma conexão com a questão, uma liderança empresarial, também nesse recorte de autoconhecimento, sobre como é que nós vamos lidar com as nossas formas de lidar com o outro, de dialogar com o outro, a partir da experiência do nosso autoconhecimento. Então, a Objeto 2A vem com essa proposta de expandir o nosso conhecimento de pesquisa e de prática para outros campos do saber e da vida. E também sou membro do Conselho Científico da ABT. E foi através do convite do Dr. João que eu estou aqui apresentando essa temática para vocês. Espero que a gente consiga aprender um pouco mais e trocar experiências sobre esse tema. Bom, é, eu quero iniciar com uma fala que é super importante para todos nós hoje em dia. Educação não é apenas sobre conhecimento acadêmico. Educação, ela é sobre formar seres humanos resilientes e empáticos. E isso é muito importante no contemporâneo. A gente sempre pensa em educação como uma questão técnica, estrito sensu, de transmitir um saber de uma área de conhecimento. No entanto, isso não é suficiente para o sujeito viver em sociedade, viver consigo mesmo numa coletividade. Então, esse ponto de atenção traz a ideia de que a gente tem que aprender a lidar com as mudanças constantes no mundo contemporâneo. O mundo sempre está em constante mudança, alteração, inovação e renovação. Só que nós, às vezes, não percebemos a rapidez com como isso acontece. E quando as coisas acontecem, você tem que estar preparado para isso, principalmente emocionalmente. E você tem que lidar com outro ser humano. Então, você tem que ter uma empatia, tem que entender um pouco da experiência do outro para você também se posicionar a partir dessa relação. Por isso que a educação é um espaço importante para isso. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção agora no início é que quando a gente fala de educação socioemocional, nós estamos falando de afeto. E o que é afeto? Educação é afetar e ser afetado, como vocês podem observar aí na imagem. Você é afetado pelo outro e o outro afeta, é uma relação, né? Afetar é como o que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro faz, chega a você e constitui você, e vice-versa. Então, é nesse diálogo, são nesses laços que o educar também faz parte.
ele afeta cada um de nós e também é afetado por esse processo que nós estamos estabelecendo. E não só o educar formal do mundo escolar ou do mundo acadêmico ou organizacional, é o educar como um todo que faz parte da nossa experiência humana. Quando nós estamos falando de habilidades socioemocionais, a gente precisa entender um pouquinho esse conceitual, como é que ele impacta a nossa vida, que estratégias são possíveis a partir dessa perspectiva. Então, a minha proposta hoje de conversa é sobre isso, fazer um panorama rápido sobre conceitos e teorias, fazer uma reflexão sobre os impactos dentro do campo da educação, como um todo, né? Não só na educação, mas na sociedade como um todo, e que estratégias nós podemos usar para desenvolver e estabelecer essas habilidades no nosso espaço. Vamos fazer uma reflexão final, ok? Vamos lá? Primeiro ponto, e a gente traz os teóricos clássicos do campo da educação. A gente não pode esquecer desses teóricos que foram essenciais para nós, são até hoje. Estou falando de Piaget, Vygotsky e Vallon. São clássicos do campo da educação. É, aqui eu estou com as referências das bibliografias, mas eles são autores anteriores a essas referências, obviamente. Mas o importante aqui é o seguinte: emoção e cognição não estão separadas. Esses teóricos foram precursores nessa discussão e conseguiram trazer para nós a possibilidade de que o sujeito, o desenvolvimento humano, ele tem um aspecto racional e emocional. Nós somos uma combinação desses elementos. Não dá para você separar. A aprendizagem, ela é afetiva e ela é relacional. Nós somos seres humanos, somos seres, como eu falei para vocês, do afeto, somos afetados por tudo que está à nossa volta. Então, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, o outro na nossa vida, ele vai estar sempre impactando as nossas ações e o nosso processo de aprender e de conviver. Então, você não pode pensar todo um processo de aprendizagem que tem o seu referencial inicial totalmente cognitivo, de construção de um saber, sem a emoção. Os dois estão completamente conectados. Por isso que a gente fala muito hoje da questão do nosso autoconhecimento, que é um ponto de referência para qualquer prática que você realize na sua vida pessoal e profissional. Então, esses autores vêm nos trazer essa percepção. A aprendizagem, ela é afetiva e ela é relacional. Então, por isso que as pessoas aprendem com as outras pessoas. Por isso que o nosso processo de aprendizagem não é solitário. Você pode ver se está sozinho, mas aprendendo algo que alguém já fez por uma mídia, como essa aqui, por exemplo. Uma mídia digitalizada que vai permitir que a minha fala, o meu pensamento chegue até você e você faça suas próprias reflexões a partir disso. Então, emoção e conexão, cognição estão completamente em conexão. Esse é o ponto aqui de atenção desses autores. Outro aspecto que é importante a gente observar aqui é a questão das competências. Quando a gente fala de competências, a gente está falando basicamente de um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes que nós precisamos ter na nossa vida cotidiana para lidar com os desafios que estão à nossa frente. Mas é interessante a gente observar, pessoal, que quando a gente fala aqui, ó, habilidades importantes para o desempenho real em contextos sociais e profissionais, ou seja, você tem que desempenhar, tem que agir, tem que atuar, viver em situações reais no dia a dia. Seja ele no contexto social, familiar, de coletivos, seja ele no seu aspecto profissional, da sua vida infantil até a sua vida adulta. Essa temática ela ganha novas nuances, novas possibilidades de interpretação. Ela não foi sempre a mesma. A partir do momento que o pensamento dentro do campo do desenvolvimento de habilidades e competências, ou melhor, competências e habilidades, foram estabelecidas, um ponto que esses teóricos que vocês estão vendo aqui, Robert White, McClelland, Friedberg, o Messick, o Bourgogne principalmente, o Goleman muito mais recente, o Maier também, quer dizer, eles são autores que vêm trazendo uma discussão que vai dar um elemento novo para a ideia das habilidades. Porque até então havia muita preocupação com o grau de inteligência ligado ao aspecto cognitivo, ou seja, as habilidades cognitivas são essenciais para nós. Memória, atenção, percepção, compreensão, desenvolvimento da nossa linguagem, isso é importante. Mas o que essas pessoas perceberam é que era necessário uma motivação, uma automotivação, era necessário um autoconhecimento maior, um controle do seu processo emocional, pelo menos um conhecimento desses aspectos. Então, o que eles vão trazer é uma construção dessa temática das habilidades, principalmente as habilidades
de caráter socioemocional, que começa de uma ideia de motivação, ou seja, você está motivado para aprender. E se você for para a psicanálise, você vai perceber que o sujeito só aprende quando ele direciona o desejo para isso, quando aquele desejo de buscar algo que lhe falta faz com que ele aprenda alguma coisa. Então, ele direciona essa sua vontade, sua pulsão de buscar algo que o complete, ele pode direcionar para a aprendizagem. Então, há uma motivação também aí nesse aspecto. Não usa essa palavra motivação, usa essa palavra pulsão, mas a proposta aqui a gente pode aproximar. Esses teóricos eles estão falando para a gente que você pode mobilizar as suas habilidades o tempo todo. Na verdade, é o que a gente faz. Se você pegar tudo que você faz na sua vida, se você está procurando um ponto para você ir para algum lugar, você tem que mobilizar suas habilidades de conhecimento cognitivo que você aprendeu para geografia, latitude e longitude. Você tem que desenvolver sua habilidade de linguagem, saber perguntar, sua habilidade de se colocar naquele espaço, você está num outro local, para você saber se adaptar à cultura local. Você tem que desenvolver, mobilizar várias habilidades que você foi construindo ao longo da sua vida para poder viver as suas experiências. Então, isso são questões que o McClellan, por exemplo, trouxe para nós como ponto de discussão. Você vai ter uma questão que vai surgir, principalmente na época que a teoria, nos anos 80, ela avança dentro dessa temática das habilidades, que é a questão da inteligência emocional, que envolve a questão da resiliência, de autoconhecimento, de empatia, tudo está conectado. A autorregulação das suas emoções, se você puder, em alguma medida, dependendo do cenário que você vive. Então, teóricos como o Daniel Goleman, que trabalha com essa perspectiva e é um dos mais conhecidos na contemporaneidade, vem trazer essa discussão. E aí você tem uma temática que tenta ampliar o que a gente chama daquelas habilidades técnicas, hard skills, com as habilidades soft skills, que são as habilidades socioemocionais, digamos assim, para uma habilidade maior, que são as life skills, ou seja, as habilidades para a vida. Então, de alguma forma, não tem mais como você separar as habilidades cognitivas das habilidades sociais e emocionais. Todas são importantes na nossa existência. Então, ela tem que fazer parte da nossa formação como um projeto desde o começo. Ela não pode estar mais afastada, ela não é um complemento nesse aspecto. Bom, que são, portanto, habilidades socioemocionais? Né? Num conceito simples, habilidade para você entender, gerenciar, manejar, como você queira usar o termo, as suas emoções. Você não consegue controlar emoções no sentido da palavra estrito senso, mas você consegue compreender um pouco mais se você se escutar um pouco mais, se você ensinar as pessoas a se escutarem, por que que ela está com raiva, por que que ela está triste, por que que ela tem aquela sensação de mal-estar. Quando ele começa a se permitir ouvir a si mesmo, ele vai começar a entender em que momentos essas emoções podem dar a possibilidade para ele avançar ou não em algumas situações da sua vida. Então, o que você faz é dar espaço para essas pessoas poderem, e nós, entendermos ou gerenciarmos de alguma maneira, administrar um pouco as nossas emoções num cenário que pode ser de muito mal-estar. Ou a gente pode, e ao mesmo tempo, esse conceito envolve construir relacionamentos. E como eu falei para vocês no começo, não tem como você viver numa coletividade sem estar com o outro. Esse outro, que são os outros sujeitos como nós, que dialogam como nós nesse campo da linguagem, do discurso, o que nós somos, pensamos, as nossas ideias, as representações, e o outro, cultura, a sociedade como um todo, as instituições sociais. Então, nós nos relacionamos o tempo todo com esses outros. Na medida que a gente se relaciona, nossas emoções elas estão se relacionando, sendo afetadas e afetando nesse processo. Então, todas as nossas decisões, diante desse cenário, precisam ser tomadas com muita responsabilidade. É óbvio que quando você é criança e adolescente, você está passando por muitas transformações. Transformações fisiológicas, transformações hormonais, então, transformações do ambiente social, muitas mudanças. E essas mudanças fazem parte do campo da sua formação, do campo educacional que as pessoas vivem. E elas vão estar convivendo com essas mudanças aí o tempo todo. Então, tomar decisões de caráter muito responsável não é um processo automático quando você é criança e adolescente. Você está com um processo emocional muito mais intenso aí estabelecido. Então, você precisa saber lidar com essas experiências,
dor, frustração, medo, raiva, felicidade, às vezes exacerbada, aquela alegria que às vezes te faz perder a noção do tempo, que às vezes é bom, né? Mas tem que ser equilibrada no momento educacional. Então, você precisa ter aí uma tomada de decisão responsável. Então, na essência, ter habilidade de caráter socioemocional é você conseguir fazer essa percepção emocional dentro do possível e você conseguir construir relacionamentos a partir disso e tomar decisões acertadas dentro desse processo. Essa é uma construção de vida. Ninguém nasce pronto para isso e também você não vai ficar o tempo todo na perfeição dessas habilidades, mas quanto mais você puder trabalhá-las, melhor para você poder ter uma sociabilidade e uma ambiência em qualquer espaço, na escola, na universidade, no seu trabalho, na empresa, para que você tenha condições de tomar melhores decisões, principalmente se você for um adulto. Quando a gente fala, portanto, das habilidades, aqui estão elas, né? O desenvolvimento humano, ele é multifacetado, portanto, eu acho que esse é o ponto de atenção. Nós somos pessoas que trabalhamos as três habilidades aqui o tempo todo. Ela está aqui dentro do nosso ponto de atenção e de referência. Habilidades cognitivas, habilidades emocionais e sociais. Lembrando que as habilidades cognitivas, como eu falei, elas envolvem as questões da memória, da atenção, da percepção, da compreensão. Mas para você ter atenção, compreensão, percepção, desenvolver uma linguagem adequada que não machuque o outro, você precisa, e compreensível para todos, você precisa desenvolver suas habilidades socioemocionais primeiro. Então, elas são fundamentais nesse processo. Quando a gente está falando de habilidades socioemocionais, tem algumas que são centrais. Eu trouxe aqui algumas para a gente poder fazer uma pequena reflexão. Autoconsciência ou autoconhecimento, que é você reconhecer algumas emoções. Você tem que, é importante quando você é criança, trabalhando com crianças, que elas aprendam a entender as suas pequenas emoções. E elas precisam passar por várias emoções. Não adianta você proteger a criança o tempo todo, porque ela precisa vivenciar algumas emoções para poder reconhecer ao longo da sua vida. A ideia da perda, a ideia da frustração, a ideia da felicidade, da alegria. Então, esses elementos todos precisam ser reconhecidos, desde as emoções mais primárias, aquelas que vão se consolidando ao longo da vida. Saudade, melancolia, algumas que elas vão estar vivenciando, elas vão ter que criar uma casca, literalmente, para poder vivenciar essas experiências, porque senão elas não vão conseguir passar pelas experiências humanas com melhor qualidade. Então, o papel da escola é trazer isso, e ela pode trazer de várias formas, no diálogo, na escuta, na sociabilidade, trazendo experiências nos desenhos, nas animações, tudo que ela puder vivenciar, identificar, para poder também conhecer as suas pequenas, suas emoções mais singulares. Autogestão. Autogestão é fundamental também, quer dizer, a gente fala controlar impulsos, é uma tentativa. A gente nunca controla completamente, mas a gente sabe em que momento nós podemos direcioná-los. Se você está num cenário que as pessoas têm um impulso de agressividade muito grande, você tem que direcionar aquela agressividade para alguma coisa mais lúdica, mais criativa, mais produtiva. Então, os espaços têm que dialogar com aquele cenário. Se você tem um espaço que já é por si só violento, ele não é acessível para que as pessoas possam fazer fluir esses seus impulsos da melhor forma, ele não vai ajudar. Então, os espaços de trabalho, os espaços de sociabilidade, todos eles, na escola, na empresa, na universidade, têm que permitir canais para que esses impulsos possam se constituir, se adequar diante da necessidade de cada sujeito. E aí você começa a fazer uma autogestão da sua rotina e do seu tempo, estabelecendo metas. Não, olha, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso agora, eu vou esperar, eu vou ouvir primeiro para depois falar. Até para você poder construir um processo de encadeamento emocional na sua experiência, de vida. Eu coloquei empatia dentro dos dois campos. Apesar da empatia estar sempre sendo compreendida como algo ligado ao emocional, você não tem como completamente captar a emoção do outro, porque ele é muito singular. Mas você está numa rede de sociabilidade. Então, de alguma forma, você tem que entender, pelo menos prever, ou pelo menos presumir
que a pessoa pode passar, estar passando por algumas experiências que não são boas, que podem não ser agradáveis, às vezes experiências de conflito familiar, às vezes experiências de conflitos profissionais, de conflitos pessoais, algumas angústias que ela pode estar vivendo. Então, quando você vai se dirigir para um aluno, você tem que entender que talvez esse aluno possa não ter entregue para você um trabalho, ou feito alguma coisa, ou ter respondido você rispidamente, mas não foi em relação a você. Foi em relação a toda a situação que ele está vivenciando e que você, de alguma forma, acaba sendo uma representação. Então, vamos tentar nos colocar no lugar do outro, entender algumas experiências humanas, ou pelo menos tentar presumir algum leque de possibilidades. E aí eu digo, quanto mais você conhece das experiências emocionais dos sujeitos como um todo, que tipo de emoções podem estar confluindo nessa experiência, quanto mais você tem uma visão social, cultural e ética ampla, quanto mais referenciais paradigmáticos você tiver, quanto mais concepções de mundo, quanto mais relativista você for, maiores as possibilidades de você conseguir um processo mais empático. Então, você começa a construir habilidades sociais a partir daí, nesse processo empático. Empático não é ser bonzinho com o outro. Empático é entender a experiência do outro como tão complexa como a sua experiência. Então, quando você faz isso, você está dando espaço para aquele outro ser também um ser de direito, como você também é. Seja ele numa relação aluno-aluno, professor-aluno, empregado-patrão, o processo, a mecânica é a mesma. Então, as habilidades sociais, elas são importantes. Então, você tem exercícios de comunicação não violenta, a maneira como você fala, os excessos de não, às vezes, o tom agressivo, o olhar, a posição, a postura, você tem que ser mais suave. Tudo isso vai fazer uma diferença. O trabalho em equipe é essencial. Você começa a ver as habilidades das pessoas, se ela é capaz de colaborar, cooperar, trocar ideias, ver que tem um colega que está mais com dificuldade, quando você coloca as pessoas trabalhando em equipe. Você começa a observar as condutas e você vai ali entendendo quem tem mais habilidades sociais e quem tem menos. E como é que você desenvolve essas habilidades sociais nas pessoas? Lá no final vou dar algumas sugestões. Tá? Bom, quando a gente fala nesse processo ainda das características, que a gente está falando dos aspectos mais conceituais, é bom lembrar que as habilidades socioemocionais elas se tornam um meio de aprender, porque se você olhar o fluxo de aprendizagem, muito conhecido por vários teóricos, aqui tem a teoria do Dewey, do Kolbe, articulado, a teoria do Vygotsky, do Piaget, na essência, o que nós encontramos é o seguinte: você tem que ter uma atenção seletiva e ter curiosidade para aprender alguma coisa, para você se estimular. E um dos estímulos que você tem que ter é um estímulo interno, do seu desejo, sua necessidade de aprender. Isso envolve as suas emoções, não tem como. Se você é uma pessoa mais empática para questões sociais, para questões culturais, para questões étnicas, para questões que envolvem o entorno, principalmente na fase da adolescência, você pode ser estimulado a querer conhecer mais sobre alguma coisa associada a isso. Veja que as emoções elas estão permeando o nosso primeiro passo no processo de aprendizagem. Você começa a explorar e fazer descobertas, né? Você quer buscar conteúdos, então você está instigado, desejoso daquilo. Você vai construir significado, você quer interpretar as coisas. Depois você vai tentar aplicar isso, você vai consolidar isso daí, ensinando, falando, se sociabilizando, desenvolvendo as suas habilidades sociais, de trabalhar no grupo, falar para o grupo, apresentar um trabalho, imagine. E aí você vai refletir sobre isso, você vai ver como é que você aprendeu, o que te ajudou a aprender alguma coisa, a aprender e a aprender. Então, todo esse fluxo de aprendizagem, ele está permeado pelo processo emocional e social, ele não está separado, não é puramente cognitivo, está totalmente articulado, a gente não pode deixar isso de lado, observar cada etapa dessa e como é que os aspectos socioemocionais eles estão articulados aí. A mesma coisa, se você olhar aqui esse diagrama aqui do Kolbe, né, que fala sobre o processo de aprendizagem, vocês estão vendo aqui, ó, parte do processo de aprender, né? O emocional é parte desse processo. Normalmente a gente começa com o fazer. Em geral, a gente pensa, vou começar a fazer, experimentar, fazer uma experimentação ativa, quando você trabalha numa aprendizagem experiencial. Mas o sentir é importante. Você ter a experiência concreta, você estar aberto para coisas novas, você jogar o seu medo às vezes de lado e tentar experiências novas, se conectar com sensações novas, com cenários novos, com realidades culturais diferentes da sua.
você sai do seu olhar etnocêntrico e vai para um mundo maior. Isso tem a ver com as habilidades socioemocionais. Então, aí você faz a roda girar da aprendizagem, tá vendo? Você consegue depois sentir, observar o que você está aprendendo, depois você vai construir conceitualmente, aí todo com as suas habilidades cognitivas estabelecidas, e vai colocar em prática. Então, essa mecânica, ela está o tempo todo no processo de aprendizagem. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês nesse primeiro momento aqui do conceitual. Para a gente poder entender também esse aspecto, aqui eu trouxe uma ideia, uma proposta do Peyton, que ele vai falar que nós podemos aplicar, portanto, as habilidades socioemocionais em que aspectos? Não só para reconhecer e gerenciar as nossas próprias emoções, mas também para a gente lidar com conflitos. Então, a gente precisa ter essas habilidades estabelecidas, aprendidas. Nós podemos resolver problemas tendo essas habilidades, como nós falamos agora há pouco. Nós podemos compreender e mostrar empatia pelas outras pessoas. Talvez a gente tivesse uma sociedade menos violenta, menos invasiva, onde as pessoas estivessem com menor grau de sofrimento. O sofrimento sempre existirá, mas você pode reduzi-lo na medida do aceitável dentro de uma coletividade. Estabelecer relações positivas, ou seja, sempre propor que isso tudo tem um fim possível, uma solução, uma viabilidade, para poder dar esperança e projeção de futuro, principalmente para a nova geração. Quando você trabalha com jovens, isso é super importante. Você tem que ter um projeto para um futuro para eles, senão eles vão se perder nesse presente. E aí você pode ter um adoecimento dessa geração. Tomar decisões seguras e éticas e definir e atingir as metas que você precisa ter. Tudo isso pode ser feito a partir das suas habilidades socioemocionais. Veja como é importante você desenvolvê-las. Bom, se você vem para a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela já integra o socioemocional como parte do desenvolvimento integral do sujeito. E não é apenas um apêndice, ela tem que ser parte, a proposta ela tem que estar no currículo, ela tem que estar como um projeto de vida. Daí a proposta de projeto de vida que o PNCC traz. Ela tem que estar como ética de convivência, tem que estar no meio do espaço lá da educação, das relações que acontecem naquele espaço de sociabilidade. Então, ela precisa fazer parte desse ambiente. Não é apenas, eu desenvolvo habilidades socioemocionais na minha escola. Ok, como? Se você está cheio de conflitos ali, se você tem pessoas, crianças adoecendo, se você tem jovens que estão se mutilando, se você tem adolescentes que cometem bullying virtual, que machucam o outro com palavras, com imagens, com situações das mais complexas, se tem professor adoecendo, triste, infeliz, né? Não amando mais a sua profissão. Então, se você tem um funcionário que não está confortável mais, se você tem um crescimento, estatísticas já mostram crescimento de burnout que acontece nos espaços profissionais. Então, tem uma coisa aí que não está funcionando. O socioemocional não está sendo trabalhado de fato nesse espaço. Então, o autoconhecimento e autocuidado é essencial. A empatia e a cooperação também, e a responsabilidade e cidadania. Eles estão todos articulados, como vocês estão vendo. Isso faz parte das referências educacionais. Então, qualquer aprendizagem que aconteça no espaço educacional, seja em que nível for, em que instituição for, ela precisa trabalhar esses três elementos o tempo todo, seja no ambiente, seja no currículo, seja na relação cotidiana, de sala de aula ou de espaços de convivência que vocês queiram estabelecer. Isso tem a ver com o campo da nossa linguagem, do comportamento, da conduta constante o tempo todo que precisa ser construída. Não dá para gerar um cidadão responsável se você não tem um autocuidado com ele, se ele não desenvolve o autocuidado consigo mesmo, né? Então, esse é um desafio hoje no campo educacional. Bom, a gente tem aqui uma informação do Observatório é, do Movimento pela Educação, e ele faz uma reflexão que eu queria ler aqui para enfatizar algumas palavras, que eu acho que ele já falou no começo, mas eu queria só pontuar mais. O grande desafio que se configura para as escolas, falando aqui estritamente de escola, que é o campo de análise deles, é investir nas competências cognitivas e acadêmicas e também nas competências socioemocionais. Já é difícil você estabelecer todo um modelo, todo um programa, gerenciar recursos para as competências cognitivas acadêmicas, saberes das áreas do conhecimento. Imagine as competências socioemocionais. Até porque os gestores, os professores, as pessoas que estão lá constituindo essa prática, elas mesmas precisam desenvolver essas habilidades para que elas possam se sentir melhor nesse processo. Então,
elas vão beneficiar não apenas o aluno no seu âmbito, mas também no desempenho escolar de modo geral, e na manutenção da sociedade colaborativa. Você tem que saber onde é que você quer chegar com a aprendizagem. Educação é para quê? Né? Com que sentido? Com que perspectiva? Então, esse é o ponto de atenção aqui que eu acho que a gente tem que perceber. Quando eu estou desenvolvendo habilidades socioemocionais no meu espaço de trabalho, eu estou querendo chegar em que lugar? Eu quero uma sociedade que as pessoas aprendam a colaborar uma com as outras, que elas respeitem essas diferenças das pessoas, mas colaborem dentro dessas diferenças. Se você olhar, por exemplo, os impactos que isso tem, né, da necessidade das habilidades socioemocionais, é só olhar esses dados do LinkedIn, que foi de 23, mas os últimos dados reforçam ainda essa percepção. Quais as competências hoje mais procuradas dentro do espaço de trabalho? Às vezes você vai procurar uma pessoa, às vezes não é pelo grande currículo que ela tem ou a titulação que ela tem, mas essa pessoa tem uma comunicação eficaz, ela sabe falar o que tem que falar sem ficar perdendo tempo com coisas pequenas e que podem, às vezes, afetar e machucar o outro. Ela tem uma inteligência emocional, ela consegue ter uma inteligência das suas emoções, ela consegue perceber até onde ela vai numa situação limite, ela consegue colaborar com o outro, ela consegue resolver os conflitos, não só os dela, mas também do ambiente onde ela estiver, para que tenha um melhor resultado. Ela consegue ter um pensamento crítico, ela consegue ter uma percepção maior do cenário, dos problemas que estão alavancando no espaço de trabalho. Ela não tem que ter uma visão só de curto prazo, ela tem que ter uma visão estratégica, de longo prazo, e não apenas tática. Então, o pensamento crítico pressupõe isso. E isso envolve habilidades socioemocionais como um todo, como vocês estão vendo. A inteligência emocional está aqui como ponto central. Me parece que outros fatores nos reforçam a importância disso. Quais os impactos que isso tem na educação? Por exemplo, tem vários estudos que vocês podem pesquisar. O CASE, que é uma entidade, uma instituição que trabalha com pesquisa sobre colaboração, a questão da aprendizagem emocional, social dentro do mundo acadêmico, e como é que envolve a colaboração nesse processo. Todo ano ele traz estudos interessantes, e o ano de 2020, que permanece ainda hoje, esse percentual, mostra que crianças que desenvolvem autorregulação emocional apresentam 30% menos risco de evasão escolar. Olha que interessante. Quer dizer, principalmente no final da infância, assim, quando você está no final da infância, início da adolescência, esse processo, quando elas começam a aprender a lidar com as suas emoções, com a dificuldade de aprender, que é difícil, gente, aprender, a gente passou por essa experiência, mas às vezes não percebe a dificuldade que foi para nós. Então, quando ela passa por ela vive essa experiência, é um processo muito difícil. Então, lidar com isso, com aquele mundo que ela está vivendo, e não só o mundo da escola, mas o mundo da família, quando ela consegue lidar com isso, com apoio escolar, quando a escola escuta ela de alguma forma, reduz a possibilidade dela abandonar a escola. Essa evasão provocada principalmente pelo grau de reprovação pode acontecer. Ela perde a atenção, ela perde o foco, ela perde o interesse pela escola. Então, tem algo de caráter socioemocional que precisa ser analisado. Um outro fator que a gente pode observar, um dado da Unesco, é que as escolas que adotam programas de educação socioemocional integrados ao currículo veem redução de até 60% em casos de bullying. Então, você tem uma redução no bullying também. Olha que interessante. 20% das crianças e adolescentes no Brasil apresentam sinais de sofrimento psíquico. Isso é muito grave, um dado da Fiocruz e da Unicef. Então, a dor emocional é muito grande. A gente não pode deixar passar. Se ela está muito quieta, calada, se ela está agressiva demais, são os polos. Você precisa estar observando o tempo todo. Então, se a escola tem uma atenção, e a universidade, a empresa também, você começa a reduzir esse tipo de fator dentro desses espaços, ou pelo menos não provocar mais do que ela já traz da sua própria experiência de vida. Um outro relatório da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, falando sobre saúde mental, fala que o Brasil lidera o ranking de ansiedade entre os jovens. Um em cada quatro adolescentes sente-se frequentemente muito preocupado. Essa preocupação já é própria da própria adolescência, porque eles ainda estão tentando descobrir o mundo, já que o mundo tem lugar para mim, né? Eu faço parte dele de alguma forma, como é que eu me enquadro, me encaixo, me coloco, me apresento?
como o eu adolescente se coloca aí. Então, como eu estava observando para vocês, isso é muito importante a gente ficar, perceber esse cenário, essa realidade da ansiedade entre os jovens. No outro aspecto, é que tem outros impactos que vocês estão percebendo, eu vou passar alguns pontualmente, mas assim, importante é, como a própria Fundação Lehman fala, quer dizer, o investimento em informação de professores com foco em escuta é essencial e aumenta mesmo a retenção dos alunos em 18%. Os dados podem até maiores se a gente começar a fazer uma análise mais profunda disso. O próprio Fórum Econômico Mundial chamou a atenção disso. 93% dos empregados afirmam que habilidades como empatia, comunicação e resolução de conflitos são mais importantes que as habilidades técnicas. Então, veja como esse aspecto é fundamental. Portanto, o socioemocional ele se constrói no vínculo. É esse vínculo que você faz com as pessoas, com o seu ambiente de aprendizagem, em que você está nessa dinâmica que você vai desenvolver essa prática. Por isso que algumas estratégias podem ser estabelecidas para que essas habilidades elas avancem em processo dentro do seu espaço de trabalho ou de aprendizagem. Por exemplo, a integração em escolas e universidades pode acontecer de quatro formas. Pode ser curricular, você cria atividades diárias de reflexão emocional, você coloca isso dentro do currículo como uma coisa que faz parte, uma atividade que faça parte da dinâmica de algumas disciplinas, ou de um trabalho interdisciplinar, ou de um momento da escola. O próprio currículo da BNCC já vem propondo isso como ação. Você tem, por exemplo, as atividades de comunicação não violenta, exercitar, fazer exercício mesmo, tem momentos, tem frações, tem escolas que tiram, às vezes, 10 minutos por dia para poder fazer um exercício de comunicação não violenta, de fazer uma conversa, uma roda de conversa com as crianças e adolescentes. As universidades fazem isso, às vezes, com canais online para poder fazer essa roda de conversa, uma sala de descompressão nas empresas. Então, isso é fundamental que as coisas que tenham espaço para isso. Um outro aspecto é a formação, é a capacitação em práticas socioemocionais. Cada vez mais os professores, somente lidando aí com educadores, precisam aprender mais sobre habilidades socioemocionais. E aí desenvolver técnicas de escuta ativa, ou seja, saber ouvir e ensinar as crianças uma negociação para ensinar as habilidades sociais, para que elas possam saber dialogar, conversar, entender as diferenças e aprender a lidar com as diferenças. É preciso também, um outro aspecto, construir um ambiente que seja colaborativo, ou seja, quanto mais projetos em grupos que você tiver, quanto mais rodas de diálogo você tiver, quanto mais oficinas de resolução de problemas em equipe, melhor. Isso vai fazer com que as pessoas se conheçam mais, aprendam nas suas diferenças e exercitem suas habilidades sociais e emocionais. Você só aprende isso na prática mesmo, não adianta só na teoria, falar o que é, ela tem que exercitar. Você faz o autoconhecimento. Em algumas instituições, você tem práticas de mindfulness, onde a pessoa aprende a respirar antes de iniciar uma aula, se equilibrar, meditar um pouquinho, para poder se reconectar e, a partir daí, conseguir fazer as suas ações. Então, você vai identificar emoções para você se fortalecer na sua autogestão. Nesse momento eu estou bem para fazer isso, no outro momento eu não estou. Então, tem algumas atividades que vocês podem executar em sala de aula, por exemplo, na escola ou na universidade. Criar uma cultura institucional que valoriza as emoções, fundamental. Né? Escutar. Disponibilizar recursos materiais e tempos para práticas socioemocionais, somente na posição de gestor e liderança. Tem que ter recurso, tem recurso para um computador, para um tablet, tem que ter recurso para alguma atividade, alguma dinâmica, um jogo, uma ação, um exercício, uma peça de teatro que envolva essa discussão, que as pessoas possam se colocar. Investir na capacitação contínua das suas equipes, monitorar o impacto através de feedback de alunos e familiares tempo, tempo em tempo, procurar saber como é que as pessoas estão lidando com as suas emoções, como é que isso está chegando, se as falas que acontecem no espaço educacional, elas estão tendo impacto positivo na aprendizagem, fazer medições mesmo, fazer análise, entrevistas, para você poder avaliar se o seu ambiente está um ambiente saudável para você, para a sua equipe, para os seus alunos, de forma que todos possam compartilhar melhor essa aprendizagem. Promover rodas de conversa estruturadas, acompanhar projetos de vida com escutativa,
mediar conflitos com empatia, olha que legal, desenvolver formação continuada com base em casos reais, ou seja, ensinar para os docentes situações conflituosas que vêm acontecendo nos espaços educacionais e usar como base para poder construir novas ferramentas para lidar com as mesmas situações. Então, a gente pode sim ter soluções se a pessoa conseguir aprender mais sobre elas, né? E se colocar no lugar, principalmente num cenário de aprendizagem. Eu trouxe aqui, vocês vão ter esse material gravado, várias experiências que vocês podem lidar. Por exemplo, simulações de situações sociais. Os alunos praticam como lidar com críticas, pedir ajuda e expressar opiniões. Pode também incentivar projetos interdisciplinares que exijam habilidades sociais, por exemplo, feiras científicas em dupla, onde um tem que ajudar o outro a montar, a construir, a falar. Teatro colaborativo. Por exemplo, como é que você vai pedir ajuda a um colega? Fazer um teatrinho rápido sobre essa temática, como reagir a uma crítica sem brigar. Se você coloca isso no debate e você teatraliza, você consegue ensinar os crianças e adolescentes, até os adultos, a como lidar com esse cenário. Demonstração ativa que você pode utilizar. Professores, gestores e pais devem agir como exemplos nessas ações, ou seja, a maneira como você usa a palavra que você usa no dia a dia, uma comunicação, por favor, obrigado, desculpe, eu te compreendo, eu estou te escutando, percebi que você está chateado, quer conversar? Essas posturas já vão fazer uma enorme diferença na sua prática. Um outro aspecto é você dinamizar jogos cooperativos. Sempre que você tiver algum trabalho que é equipe, com negociação, com liderança, você vai observar os comportamentos e ali vão aprendendo a lidar com ganhar, perder, avançar, cooperar, colaborar. Isso vai ser super importante para poder desenvolver essas habilidades. Veja que não é algo tão complexo de se fazer. Feedback construtivo, destacar comportamentos sociais bem adequados, né? Quando tem, faz um feedback sempre que a pessoa tem um comportamento que é colaborativo, positivo para o grupo, destaca isso. Rotinas diárias de interação. Por exemplo, tem escolas que reservam 10 minutos por dia para compartilhar sentimentos ou novidades no início da aula. Estimule cumprimento personalizado entre alunos e professores. É muito bom isso daí. Uso de histórias e filmes que possam trazer como é que o protagonista lidou com um conflito, somente para crianças, personagens infantis, livrinhos, estimula o diálogo a partir disso. O que você faria no lugar dele? Ou seja, aprender e educar é também escutar. O que não se diz com palavras, você tem que escutar por gestos, pelo que a pessoa está fazendo, pelo comportamento. Às vezes eles estão muito tristes, infelizes, levando a casos mais sérios, e a gente precisa só ter um momento para eles poderem falar, ou pelo menos ficar na nossa frente, se posicionar, te olhar para acalmar, para poder ter um espaço para o seu próprio silêncio. O silêncio também fala. A gente precisa aprender a dar esse espaço. Às vezes eles desenham, escrevem, gesticulam, e a gente tem que estar atento a isso. Isso é fundamental no processo de ensino-aprendizagem, quando está falando de habilidades socioemocionais. Portanto, na escola, muitas vezes, a criança expressa a sua dor não com palavras, mas com comportamentos. O mesmo vale para os adultos, gente. A escuta nos ensina a não calar o sintoma com etiquetas, né? Certinho, arrumadinho, mas interrogar o que está em jogo. O que está acontecendo? E aí a pergunta que eu faço no final: como a sua instituição escuta o sofrimento dos estudantes hoje? É um exercício que você tem que começar a fazer para poder estabelecer as habilidades socioemocionais nos seus passos de trabalho. Bom, eu agradeço vocês terem me ouvido e espero que vocês possam aí compartilhar essas ideias, colocando as suas dúvidas, para que a gente possa depois ofertar para vocês nos comentários ou quando vocês quiserem enviar através do e-mail, para a gente poder ter esse conhecimento mais ampliado. Aqui estão os meus contatos, meu LinkedIn, Katia Puente, ou no Instagram, no Objeto 2A, vocês podem acessar, ou meu e-mail institucional na Universidade Veiga de Almeida. Muito obrigada e bom estudo. Desenvolva suas habilidades.